eu tenho que falar agora do dia de fúria, né? As narinas, eu falei, o que acontece com as narinas, com o nariz, né? As narinas, quando a pessoa fica com raiva, fica com ira, elas abrem, ficam assim, ó, abrindo. E por quê? Para permitir, isso é tudo instintivo, hein? Permitir maior entrada de oxigênio que servirá de combustível para os órgãos, músculos que se retesam para a luta. Depois, as sobrancelhas. O que as sobrancelhas fazem no acesso de ira? A testa se frange, os olhos ficam menores, o que faz que a fronte pareça maior. Os olhos ficam menores. E aqui fica frangido e a testa parece ficar maior para proteger a visão caso haja agressão. Em momentos de raiva intensa, alguns até perdem a visão periférica, daí a expressão, ficou cego de raiva. As expressões populares, elas têm a ver também com a ciência, né? A mandíbula, isso aqui, a região da mandíbula que fica cerrada, indicando grandes níveis de testosterona, o que serviria para diferenciar o rosto masculino do feminino ou infantil. Os dentes ficam à mostra pela mesma razão dos macacos, mostrar ao inimigo que somos capazes de morder. Aqui, ó, o dente fica para fora, tá? O cérebro. No cérebro, o hipotálamo responsável pelas respostas fisiológicas, portanto, que modificam o coração fica batendo forte, suor, rosto vermelho, o sangue vai mais para as mãos do que para as pernas, preparando para a luta e não para correr. Tudo isto exatamente é produzido no hipotálamo, no cérebro. Também as amígdalas avaliam a reação do acordo com o que foi visto ou ouvido e elas decidem se você vai ficar com medo ou com raiva. No meu caso é sempre com medo, porque aí é bom para correr. O caso também é do córtex pré-frontal no cérebro, corrige possíveis erros e determina qual deve ser a nossa reação. As respostas primitivas, como dar soco e berros e gritos, são as primeiras da lista. As mais complexas, influenciadas pelas questões morais, são as últimas, porque aí existe a censura, o controle e assim por diante. Agora, há pessoas, por exemplo, que não têm controle, porque seja pelo gênio, seja pela formação, pela falta de censura, né? O superego não funciona direito, aí se ele tiver com a faca na mão, ele enfia a faca na pessoa, se tiver com uma arma na mão, ele dá tiro. Por isso que eu sei que muita gente é contra o desarmamento, mas para o caso nosso brasileiro, que temos um gênio assim muito explosivo, muito impulsivo, eu acho que é muito perigoso, né? É a minha opinião. Tem mais alguma coisa? Eu tenho agora VT, né? Vamos passar um VT, dá para passar? Vamos passar um VT do povo falando, né? Você já se sentiu irado alguma vez? Já me senti irado algumas vezes. É muito ruim. É possível se controlar num momento de ira? Pode ser que sim. Acho que é muito impessoal, sabe? Depende de cada um. Acho que... Mas é possível sim, é possível. A ira é só negativa ou ela também pode ser positiva? Olhando assim, eu acho ela muito mais negativa, né? Porque ela te faz agir sem e pensar, eu acho que é muito difícil você agir irado assim. Você não pensa no que você vai fazer e consequências, né? Qual é a melhor atitude diante de alguma pessoa visivelmente irada? Eu acho que é vigiar e manter distância. Não pode chegar muito perto e não sabe a reação. Acho que é você ter paciência, porque se for
duas pessoas, né, agindo sem pensar pode dar brigas, assim. Acho é você agir com calma, assim, tentar ouvir a pessoa, né, entender o que está acontecendo com ela. Pois é. Guilherme, aí? Então, o Charles Lenoir, ele faz uma pergunta que é até interessante. Ele fala assim: olá, bom dia, Padre Cândido, Guilherme e a todos. Eu sinto muita ira por causa da situação caótica em que vivemos no Brasil. Eu tento não dar muita importância a este flagelo, mas não consigo. Isto é um vício ou um pecado grave? Fiquem sempre com Deus. Abraços. Não, de forma nenhuma. Esta ira por situações, ira contra instituições, estruturas, ideologias, partidos e assim por diante, ela não é uma ira pessoal e, portanto, é uma ira justificada. Os profetas do Antigo Testamento, você lê também até mesmo no Novo Testamento, a Epístola de São Tiago, as Epístolas de São Paulo, o próprio Jesus em relação ao farisaísmo, especificamente fariseus, por isso a palavra farisaísmo, aos donos da situação na época, é uma ira que é absolutamente justa por causa dessa situação. Agora, a ira se torna pecado quando você prejudica uma pessoa concreta e não uma instituição que é anônima e assim por diante. Tudo vai do controle, então, né? Eu falo assim, tem que tomar muito cuidado para não transformar a ira não extravasar de maneira inadequada. E virar até uma vingança, né? A pessoa se sente irada por um motivo, sei lá, específico e quer se vingar e quer descontar isso. Há uma ira que a emoção, nós estamos falando mais da ira que a emoção, como falamos da inveja, como falamos de outras coisas, que são emoções nossas, são humanas. O problema é quando a ira não é a expressão de uma emoção que você algumas vezes não consegue sequer controlar, mas você pode controlar e extravasar de alguma forma. Nós já falamos isso. O problema é quando a ira é a expressão de uma mente doentia, uma pessoa que é doente, né? Aí a doença, aí a ira que ela expressa não é a ira normal. É uma ira produto de uma mente, de um sentimento, de um comportamento doentio, porque a pessoa é doente. Aí já é complicado. Voltamos daqui a pouco para o 5º bloco do Questões de Fé.